Olá pessoal, tudo bem? Terceiro ano, vocês estão bem? Muito legal. Veja bem, essa nova ferramenta vai ser muito útil para a gente aprender bastante coisa sobre sociologia, mais especificamente ciências políticas, né? Nós vamos então estar falando aqui sobre os movimentos sociais. A aula de hoje fala sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Por que é importante falar sobre os movimentos sociais? Porque até a aula passada nós estávamos falando sobre direitos, cidadania e direitos, no sentido individualizado, embora alcance toda a sociedade. Agora nós vamos estar falando sobre a questão dos direitos não respeitados, escritos, mas não respeitados, ou então às vezes nem registrados, nem transformados em leis, na qual pessoas que estão envolvidas acabam por ter esse envolvimento, né? Nós chamamos aí de direitos é, é, sociais, ou seja, movimentos sociais que buscam, através de ações coletivas, o objetivo de manter ou mudar uma situação específica. Esses movimentos podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais. Podem ainda ser organizados ou conjunturais. Então nós temos que os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar essa situação, como você está vendo aí no slide. Eles podem ser locais, regionais, nacionais, internacionais. Nós percebemos que há vários exemplos de movimentos sociais em nosso dia a dia, como por exemplo, greves trabalhistas, os movimentos por melhores condições de vida na cidade, tanto na cidade quanto no campo, movimentos étnicos, movimentos feministas, ambientalistas, estudantis, entre tantos outros que a gente encontra aí na luta da sociedade. Além desses movimentos organizados, existem outros ainda que podemos chamar de conjunturais. Então tem os organizados, movimentos sociais organizados, esses que eu citei agora, retomando greves trabalhistas, movimentos por melhores condições de vida na cidade e no campo, movimentos étnicos, feministas, ambientalistas, estudantis, todos eles são organizados. Mas existem também os movimentos sociais conjunturais, né? Movimentos sociais conjunturais. A esses movimentos, deixa eu ver se consigo mudar aqui o slide. Isso. Olha aí na tela, né? Os movimentos sociais organizados são as greves trabalhistas, movimentos por melhores condições de vida na cidade e no campo, movimentos étnicos, feministas, ambientais, estudantil, greve por melhores condições. Temos aí a imagem da greve dos professores da rede municipal de São Paulo, que lutaram por melhoria nos salários e nas condições de trabalho, lá em 2006, né? E agora também temos os movimentos conjunturais. Esses movimentos conjunturais, eles duram alguns dias, eles aparecem para depois ressurgir em outro momento, como novas formas de expressão. Um exemplo clássico foi o movimento dos caras pintadas, que eu participei. Na minha época, eu era estudante em 1992, quando o presidente Fernando Collor de Mello, ele era presidente do Brasil. E aí em Santo André, eu estudava em Santo André, estudava ali no Colégio Padre Anchieta, né? Padre Vieira de Mello, quer dizer. E ali aquele Padre Vieira, naquela escola, eu estudava contabilidade naquela época. Olha só, e fui para ciências sociais, né? Incrível. Mas a vida das voltas que nós não conhecemos. Não esperamos também. Mas eu participei junto, nós descemos até o centro de Santo André, pintamos o rosto desse jeito aí, os caras pintadas, né? Porque nós entendemos a importância do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, de 1992. Então, esses movimentos que são conjunturais são aqueles que duram alguns dias, desaparecem para depois ressurgir em outro momento, com novas formas de expressão. Então, nós temos esse movimento de 1992, nós temos o movimento da Primavera Árabe, mas no Brasil especificamente, de 2013, que acabou culminando com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, naquela época, né? E temos outros movimentos que agora estão surgindo. Olha, teve o movimento dos panelaços, que culminou com a deposição, ou melhor, o impeachment da dona Dilma Rousseff, a então presidente, e agora os panelaços estão ressurgindo, agora com insatisfação do governo Bolsonaro. Percebe que esses movimentos são conjunturais, não são organizados, mas eles aparecem em dados momentos, depois desaparecem, depois ressurgem com novas formas de expressão. Por causa dessa diferença em mobilidade, é preciso analisar cada tipo de movimento para entender as ideias que motivam e sustentam as ações, assim como seus objetivos. Não é porque existe um movimento que ele é legítimo, no sentido de bem-estar da sociedade. É preciso entender as ideias
que motiva e sustenta as ações, assim como seus objetivos. Por exemplo, o movimento de neonazistas, marcha de neonazistas, não é legítimo porque eles pretendem, através de uma supremacia racial ou étnica, suprimir os direitos dos outros que são diferentes deles. Então, esse movimento não carrega seus pensamentos, mas não são positivos nesse sentido. Então, é preciso analisar, entender as motivações que sustentam essas ações como seus objetivos, para você não ficar lá no movimento, ou participando, ou falando coisa que não sabe, e fica aí vendido. Depois você, quando vai pensar direito, quando vai analisar, percebe que furada que você entrou. Então, é preciso saber como funcionam os movimentos sociais. Os movimentos sociais não são pré-determinados. Dependem sempre das condições específicas em que se desenvolvem, ou seja, depende das forças sociais e políticas que os apoiam ou os confrontam. Depende dos recursos existentes para manter essa ação, e também depende dos instrumentos utilizados para obter repercussão. Portanto, os movimentos sociais, que se mantêm durante um longo tempo, tendem a criar uma estrutura de sustentação e uma organização burocrática no seu interior, por mínima que seja, para continuar atuando. Por exemplo, o movimento do passe livre. Ele não tem tanta representatividade como o movimento feminista ou o movimento negro, mas ele é bem organizado, ele está presente, porque ele é contínuo. Vez ou outra você vê manifestações do passe livre. Porque ao se institucionalizar, corre o perigo de perder o vigor, pois para continuar sua ação, deve também obter recursos e assumir gastos com aluguel de uma sede, telefone, pessoal de apoio fixo, materiais. Então a preocupação que antes se concentrava em organizar as ações efetivas, divide-se assim com preocupação em manter uma estrutura fixa, deslocando uma parte das energias para outro foco, ou seja, em vez de focar as suas ações no movimento propriamente dito, na luta dos direitos, ele foca na sua estrutura administrativa e com o tempo acaba perdendo o foco. Olha só, um outro tópico ainda falando sobre movimentos sociais, são os confrontos e as parcerias que existem nesses movimentos. É muito importante que a gente entenda que os movimentos sociais são sempre de confronto político. Então quer dizer que se pode fazer um movimento social de apoio? Pode, mas necessariamente ele acaba sempre sendo confronto político. Na maioria dos casos, eles têm uma relação com o Estado, seja de oposição, seja de parceria, de acordo com seus interesses e necessidades. Observe-se então, queridos, várias formas de atuação dos movimentos sociais. É muito simples hoje. Hoje existe no Brasil movimentos sociais que apoiam o governo, que inclusive o governo faz apelo para que ultimamente as pessoas participem mesmo contra todo o censo, e também movimentos que são de confronto, que não concordam com o governo. Aí você precisa situar, ou pelo menos imaginar como é o interior desse movimento, quais as suas ideias, origem dessas ideias, quais os seus objetivos, para você se posicionar politicamente. Pois bem, então existem várias formas de atuação dos movimentos sociais. Existem movimentos sociais que são contra ações do poder público que sejam consideradas lesivas aos interesses da população ou de um setor dela, como determinada política econômica ou uma legislação que prejudica os trabalhadores. Também tem movimentos sociais para pressionar o poder público a resolver problemas relacionados à segurança, à educação, à saúde e assim por diante. Um exemplo são as ações que exigem do Estado medidas contra a exploração sexual e o trabalho infantil. Existem movimentos sociais em parceria com o poder público para fazer frente às ações de outros grupos ou empresas privadas, é o caso dos movimentos de proteção ambiental. Existem movimentos sociais para resolver problemas da comunidade, independentemente do poder público, muitas vezes tomando iniciativas que caberiam ao Estado. Por exemplo, as várias ações realizadas pelas ONGs ou associações de bairro. Existem também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, do diferente. Por meio desses movimentos, por exemplo, procura-se disseminar visões de mundo, ideias e valores
que proporcionem a diminuição dos preconceitos e também das discriminações que prejudicam as relações sociais. Um exemplo desses movimentos sociais são os movimentos étnicos raciais, movimento LGBT, movimento feminista e também o movimento pela paz e contra a violência. Então, por meio desses movimentos, há uma disseminação de visões de mundo, de ideias, de valores que proporcionam diminuir preconceitos e as discriminações. Conforme o sociólogo alemão Axel Honneth, as lutas sociais vão além da defesa de interesses e necessidades, tendo como alvo também o reconhecimento individual e social. Quando o indivíduo se engaja no movimento social, ele procura fazer que suas experiências com sentimentos de desrespeito, vergonha e injustiça inspirem outros indivíduos, de modo que sua luta se transforme numa ação social ou numa ação coletiva, de reconhecimento pessoal e também reconhecimento pessoal. Em seu livro Luta por Reconhecimento, Honneth afirma que uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. Ou seja, a pessoa se engaja tanto que não é só o seu interesse pessoal que se desenvolve ali. O seu engajamento é tão forte que ele vai além disso. Ele vai além das intenções individuais, chegando a ponto de que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo e outras pessoas se engajar de maneira surpreendente. Falamos agora de um movimento social específico, que é a greve. A greve como elemento central. Então nós temos aqui que a greve foi um dos instrumentos mais utilizados pelos trabalhadores na sociedade capitalista. A paralisação das atividades de uma ou mais empresas sempre se apresentou como uma poderosa arma de reivindicação. O movimento operário, e a greve em particular, pode ser analisado pelo menos de acordo com 2 pontos de vista. Vamos analisar então 2 pontos de vista da greve. O ponto de vista de Emile Durkheim, que está aí na tela para você ver, e também o de Karl Marx. Né? Nós vamos analisar esses 2 pontos de vista. Falando de Durkheim, o enfoque de Durkheim tem como ponto de vista, ou ponto de partida, a ideia de que todo conflito é resultado da inexistência de regras e normas, o que ele chama de anomia, que regulam as atividades produtivas e a organização das várias categorias profissionais. Então, para Durkheim, todo conflito é resultante da inexistência de regras, inexistência de normas que possam organizar as atividades produtivas e a organização das várias categorias profissionais. Essa é a visão, então, de Emile Durkheim. Para ele, a desordem que ele considera a greve como uma desordem, para ele é um momento especial e uma ordem geral estabelecida e serve apenas para a desintegração da sociedade. Olha como é que ele pensa sobre a questão da greve. Para Durkheim, a questão social é também moral, pois envolve ideias e valores divergentes dos da consciência coletiva. Conforme Durkheim, os desejos de alguns grupos ou de indivíduos devem ser submetidos aos sentimentos gerais da sociedade e não a eles prevalecer. Ou seja, o desejo individual não pode prevalecer sobre a consciência coletiva, ou seja, sobre o desejo da coletividade, da sociedade geral. Para ele, uma sociedade dividida não pode ser considerada normal, pois o fundamental é manter a solidariedade orgânica decorrente da divisão do trabalho social. Então nós vemos aqui que Durkheim ele procura mostrar que a greve é um problema, é uma desordem, não um direito de luta, é uma desordem. A questão social também moral, ele fala que essa questão social, essas divergências de ideias e de valores, ele acaba indo em confronto à consciência coletiva, então a sociedade se torna dividida e isso ele considera que não pode ser normal. Para ele, a questão social não se trata de substituir a sociedade existente por uma totalmente nova, senão, para ele, é adaptar às novas condições de existência social. Não é uma questão de classes, de oposição entre ricos e pobres, de empresários e trabalhadores, como se a única solução possível consistisse em diminuir a parte
que corresponde a uns para aumentar a dos outros. O que se quer no interesse de uns e outros é a necessidade de se refrear desde o alto os apetites de ambos, e assim por fim ao estado de desagregação, de agitação maníaca, que não é produto da atividade social e que, inclusive, provoca sofrimentos. Em outras palavras, segundo Durkheim, a questão social, concebida dessa maneira, não é uma questão de dinheiro ou de força, é uma questão de agentes morais. O que domina não é a situação da nossa economia, senão o estado da nossa moralidade. Isso é o que pensa M. Durkheim no seu livro El Socialismo, escrito por ele, que foi publicado pela Editora Nacional em Madrid em 1982. Muito bem, então para M. Durkheim, a greve ele é um elemento central, mas ele é uma anomia, ele não deveria existir a greve, porque ele é resultado da inexistência de regras, ou seja, de uma patologia, de um problema. Então, esse problema é uma questão moral e que a sociedade não deveria ser dividida, porque ele considera que a sociedade dividida não dá uma solidariedade orgânica. Ele entende a sociedade como algo coletivo e orgânico. Pois bem, como Karl Marx entende a questão da greve? Karl Marx entende a questão da greve de outra forma. A greve, aparentemente, é apenas um movimento reivindicatório por melhores salários e condições de trabalho. Mas, analisando um pouco melhor, percebe-se que em uma greve operária existem 3 atores sociais. Quais são eles? O trabalhador, o empresário capitalista, né? E o Estado. Para Karl Marx, na questão da greve, existem 3 atores importantes sociais aí. O trabalhador, o empresário capitalista e o Estado. O trabalhador representa a força de trabalho e só tem isso para defender. Assim, sua luta por melhores salários e condições de trabalho o coloca em confronto com o empresário diretamente. E o empresário, quem é ele? É o que representa o capital e cujo objetivo é conseguir o maior lucro possível. Legítimo. O trabalhador quer salário, o empresário quer lucro. Então, a greve para Marx é o quê? É a expressão, grave isso, é a expressão mais visível da luta de classes entre burguesia e proletariado, entre empresários e trabalhadores. Então, a greve, para Karl Marx, é a expressão mais visível dessa luta invisível de classes. Ao Estado, que aparece na forma de legislações existentes, ou seja, aparece na forma de lei, cabe regular a relação entre trabalho e capital. Então, qual a função do Estado, na visão de Karl Marx? É aquele que não vai nem do lado do capital, do capitalista, e nem do lado do trabalhador. Ele regula, ele é um mediador. E ele faz isso através das leis, que pode proteger o trabalhador e seus direitos que foram conquistados arduamente. Também pode atuar em benefício do capital em alguns momentos, o que acontece normalmente quando os tribunais decidem as questões trabalhistas. Mas o Estado, no final das contas, na prática, age com a força policial, a qual pode ser acionada para reprimir os trabalhadores em nome da normalidade e da paz social. Ou seja, o Estado não adquire aquilo que Marx entende como mediador. Ele quer adquirir na forma que ele e Durkheim pensa como a luta para deixar uma solidariedade orgânica, para voltar à solidariedade, ou seja, que a greve, na visão do Estado capitalista, acaba sendo a ideia de Emile Durkheim, ou seja, aquela para manter a paz social, e que a greve é um problema. Então, o Estado coloca os trabalhadores, ou melhor, coloca a polícia para reprimir os trabalhadores. Nessa perspectiva, numa greve, questiona-se não só as condições de exploração em que vivem os trabalhadores, mas também questiona-se a ação do Estado e seu caráter de classe. Numa greve operária, questiona-se a própria estrutura da sociedade capitalista. Se a greve, segundo Marx, é a manifestação mais visível da luta de classe, o que ela está falando? Que a estrutura capitalista tem um problema de conflito, não é de solidariedade, mas de conflito, segundo Karl Marx, que em sua essência mostra a desigualdade existente entre o trabalhador que vende sua força de trabalho e o empresário que explora essa força de trabalho, onde um está tirando mais vantagem do que o outro. Então caracteriza-se a desigualdade. Então, o que importa aqui, no caso da visão de Marx, é que, em sua essência, é a desigualdade que está sendo questionada e perpetua a exploração dos trabalhadores. Então, quando o Estado vem
a mando do capitalista interrompeu uma greve, então o que está querendo manter é a desigualdade e a perpetuação da exploração dos trabalhadores. Perfeito? Essa é a visão de Karl Marx, tá, gente? Quando a gente parte da lógica, olha aqui um exemplo, uma imagem muito interessante, que mostra os trabalhadores e a tropa de choque para tentar deter o avanço dos trabalhadores. Olha o que diz aí embaixo da imagem. Na perspectiva de Marx, em uma greve questionam-se não só as condições de exploração em que vivem os trabalhadores, mas também a ação do Estado. Na fotografia de 2004, servidores públicos em greve defrontam a tropa de choque durante manifestação em Recife, no Pernambuco. Muito bem. Dito isso, vamos falar agora de outro tópico importante dentro dos movimentos sociais, que é a industrialização e as greves. As greves trabalhistas, ela existe desde o início do processo de industrialização. Então não me venha com essa história de que ela começou agora, né, no Brasil, que é um desvio de conduta. Não, elas são legítimas, mas ela tomou corpo no início do processo de industrialização. Dos primeiros movimentos até os nossos dias, os trabalhadores sempre lutaram por melhores salários. Procuraram também regulamentar o trabalho infantil e feminino, além de reivindicar a diminuição da jornada de trabalho por meio de um movimento internacional pelas 8 horas diárias. Os trabalhadores mobilizaram-se pela organização de sindicatos e também por melhores condições de trabalho nas empresas. Pouco a pouco, eles passaram a visar a conquista ou a efetivação de direitos, principalmente sociais, como saúde, transporte, educação, previdência e habitação. Com essas lutas, houve a preocupação de discutir questões mais gerais, como as questões político-econômicas que geram desemprego. Em outubro de 2005, por exemplo, milhares de pessoas protestaram na França por meio de uma greve de um dia que paralisou o transporte público. Qual o objetivo dessa manifestação? Era pressionar o governo por mudanças em suas políticas trabalhistas e econômicas. A greve foi convocada pelas principais centrais sindicais francesas contra os baixos salários, contra o desemprego, contra a queda do padrão de vida e uma lei que tornava mais fácil as empresas demitir funcionários. Então você percebe que aos poucos passaram a visar a conquista ou efetivação de direitos, principalmente sociais, onde a gente percebe que houve a preocupação de discutir questões mais gerais, e aí então ela se consolidou. Outra vertente dos movimentos sociais são os movimentos sociais contemporâneos. Os movimentos sociais surgem nos mais diversos lugares do planeta sempre que um grupo de indivíduos considera seus direitos desrespeitados. Onde tiver respeito dos direitos, ali vai haver um grupamento de pessoas que vão lutar para ter seus direitos respeitados. Ou então se dispõe a lutar pela aquisição de novos direitos. Se nós formos analisar então essas duas vertentes, ou seja, aquela vertente que considera seus direitos desrespeitados ou aquela que dispõe a lutar pela aquisição de novos direitos, nós vamos analisar dois movimentos com características de nossa época. O primeiro dele é o movimento ambiental, está aí na tela para você ver. Esse movimento é típico da sociedade industrial, porque a industrialização predatória afeta o meio ambiente, contaminando a água, contaminando o ar, contaminando o solo, colocando em risco os seres vivos. Isso sem falar no desmatamento desenfreado nas áreas ainda recobertas por florestas. Ai meu Deus, vamos ter que falar da Amazônia. Vamos ter que falar do poder público e do ministro da Amazônia. Não vamos deter. Mas o movimento ambiental não é de agora, ele é antigo. O movimento ambiental surgiu no século XIX, quando foram percebidos os primeiros sinais de distúrbios ambientais. Mas ele se desenvolveu lentamente até a década de 1970. Desde então, vem crescendo rapidamente. Esse tipo de movimento tem uma característica interessante. Envolve desde a ação de um pequeno grupo para salvar uma árvore ou em área urbana, até a ação de grupos e instituições internacionais pela preservação de uma mata inteira. Olha só, nós podemos entender então que esse movimento vai do local para o global, desde a possibilidade de salvar uma árvore até a possibilidade de salvar a preservação de uma mata inteira, a mata amazônica e assim sucessivamente. Não é um movimento organizado mundialmente, mas um conjunto de movimentos pequenos
que desenvolve uma cultura ambientalista e cria um novo direito, que nós podemos chamar de o direito de viver em um ambiente saudável. Quer viver num ambiente saudável? Está aí o ambiente ambientalista que demonstra a importância desses movimentos sociais. As ações desses movimentos, elas são grandes, né? São organizações locais, regionais ou internacionais que lutam para limitar, por meio da legislação, a ação predatória e poluente, principalmente das indústrias. Nós percebemos o quanto que a indústria faz mal para o meio ambiente e você vê que hoje o poder público acaba favorecendo as indústrias quando eles flexibilizam a rigidez das licenças ambientais. Isso é digno de nota. Temos que falar sobre isso, que isso compromete a nossa qualidade de vida, no que diz respeito ao ar que respiramos, no que diz respeito à preservação do nosso planeta. Em várias partes do mundo, movimentos ambientais pressionam os estados a agir para que o direito de um ambiente sadio seja garantido por meio de leis e de fiscalização. As ações desenvolvidas por movimentos e organizações no mundo todo contribuíram para que a ONU passasse a orientar seus membros a respeito das questões ambientais. Quando digo membros, falo dos países associados à ONU, tomando medidas urgentes para resolver muitos desses problemas. Vários são os questionamentos e motivações que animam os movimentos ambientais. Vamos resumir alguns deles, né? Esses movimentos ambientais. Olha só. Primeiro, a proteção da diversidade da vida na Terra contra a crescente eliminação de muitas formas de vida vegetal, o que provoca problemas ambientais significativos, gerando a superpopulação de espécies animais e vegetais e alterando o equilíbrio da natureza. Por exemplo, o desmatamento desenfreado das florestas, onde essas ainda existem, é o principal foco dessa ação. Um outro tipo de movimento social é a preservação da qualidade de vida dos habitantes do planeta, que são atingidos por agentes poluidores na água, no ar ou no solo. Uma terceira vertente dos problemas ambientais, dos movimentos ambientais, é o controle da aplicação industrial de resultados do progresso científico e técnico que possam trazer problemas à humanidade, como, por exemplo, os resíduos tóxicos e as consequências do uso da energia nuclear, dos agrotóxicos e, mais recentemente, dos produtos transgênicos. Um outro ponto que movimenta os principais movimentos ambientais é o controle do uso dos recursos naturais, principalmente da água doce e daqueles oriundos das atividades extrativas, de produtos não renováveis como o petróleo e vários minérios como ferro, cobre e bauxita, quando a gente tem um excesso de exploração desses movimentos, desses produtos. Existem problemas ambientais que só podem ser tratados globalmente, é verdade, como a emissão de gases que provocam efeito estufa, o aquecimento do planeta e as alterações da camada de ozônio que protege a Terra. As práticas poluidoras têm causado mudanças climáticas sérias no planeta. Outras questões tratadas globalmente são a poluição dos mares pelos navios-tanques de petróleo, a matança de baleias e o despejo de resíduos tóxicos nos milhares de rios do mundo, como que aconteceu aqui no litoral do Nordeste brasileiro recentemente, o que também compromete os oceanos. Há também problemas regionais e nacionais, é verdade, que devem ser resolvidos no local em que surgem. Se uma indústria polui um rio, por exemplo, e esse passa por vários países, é necessário que os países discutam as providências a tomar para evitar que todos sofram prejuízo. Existem ainda questões ambientais locais, como o lixo nas cidades, que existem soluções na coleta, no depósito e na reciclagem. Percebe, então, como é ampla a questão ambiental? Como tem várias frentes de ação, locais, gerais, mundiais, regionais, que diz respeito a uma árvore, ou então ao recolhimento de lixo, a preservação do meio ambiente. Mas o que é a cultura ambiental? O que é mais significativo na cultura ambiental? É que essa cultura ambiental começou a se formar na década de 70. Está disseminada e tem no cotidiano das pessoas seu ponto fundamental. Ela se expressa em ações de pessoas que questionam e buscam soluções para problemas que podem prejudicar o meio da vida de cada comunidade. Ou seja, prejudicar o modo de vida de cada comunidade. A consciência ambiental tem estimulado pessoas, grupos de pessoas, escolas e organizações a traduzir as grandes preocupações práticas e atividades concretas no local em que eles vivem. Ou seja, você pode traduzir as ideias das grandes
dos grandes movimentos ambientais no mundo todo para a sua realidade cotidiana e perto da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Além disso, as ações ambientais, em todos os níveis, conquistaram gradativamente um espaço social que forçou a apresentação de projetos de lei visando a conservação da natureza em várias partes do mundo. O Estado não pôde ficar em silêncio e assim foi obrigado, conforme a ação desses movimentos, a controlar e fiscalizar os processos industriais poluidores, o que já é um avanço, a controlar o desmatamento e controlar, ou seja, e promover a proteção ambiental. As empresas antigas fizeram muitas mudanças em seu processo produtivo, tornando-o menos poluidor, e as novas empresas foram obrigadas a apresentar projetos de impacto ambiental. Percebe como esse movimento foi positivo para a nossa qualidade de vida? Finalmente, pessoal, eu quero falar de um outro movimento social muito importante, né, que tem um significado na vida de todos nós. Por mais que alguém imagina que esse movimento não é bom, não faz parte do movimento, desconsidera, mas atinge todo mundo, homens e mulheres, frontalmente. A discussão moderna sobre o movimento feminista, inclusive sobre a posição da mulher nas diferentes sociedades, vem sendo travada desde o século XVIII, não é uma coisa nova. Como vimos, os direitos do homem e do cidadão referiam-se aos homens e excluíam as mulheres, lá na Revolução Francesa. Mas elas não se calaram, como atesta o exemplo de Olympe de Gouges, já citado no começo da unidade, que encaminhou à Assembleia Nacional da França, em 1791, uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Olha que interessante. O que pedia esse documento? Pedia que fosse tomado como fundamento da Constituição. Em outro texto publicado em plena efervescência da Revolução Francesa, ela manifestou nos seguintes termos seu inconformismo com a discriminação da mulher. Diz ela: diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo ou gênero? Essa revolução só se realizará quando todas as mulheres tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas perderam na sociedade, fecha aspas. Nós vemos aqui essa força, né, com que ela declarou, com que ela lutou pelos direitos. Por causa de suas posições políticas, Olympe foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793. Mas não faltou quem continuasse a lutar contra a condição subalterna da mulher no trabalho, na educação e na participação política. Entre outras, podemos citar a inglesa Mary Wollstonecraft, não vou conseguir pronunciar, mas a Mary, ela em 1792, publicou um ensaio sobre a emancipação feminina, cujo título é Em Defesa dos Direitos da Mulher. E as líderes operárias francesas Jeanne e Flora Tristan são referências importantes para o movimento feminista. Uma frase de Olympe de Gouges, extraída do artigo 10 de sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, tornou-se lema do movimento feminista do século XIX. Abre aspas. A mulher tem o direito de subir no cadafalso, deve ter também o direito de subir numa tribuna, fecha aspas. A luta das mulheres adquiriu então uma nova configuração. Com a organização de movimentos e campanhas pelo direito de votar, a conquista desse direito, no entanto, só ocorreu no século XX, primeiro nos Estados Unidos, em 1920, e depois na Inglaterra, em 1928. Quero citar aqui aqui nós vemos o que eu disse agora há pouco, né, no slide. Quero citar aqui uma feminista, Simone de Beauvoir, que ela escreveu no final da década de 1940, um livro titulado O Segundo Sexo. É uma voz isolada nesse momento de transição. Ela denuncia as raízes culturais da desigualdade sexual, contribuindo com uma análise profunda na qual trata as questões relativas à biologia, à psicanálise, ao materialismo histórico, aos mitos, à história, à educação, para o desenvolvimento dessa questão, que é essa desigualdade sexual. Ela afirma ser necessário estudar a forma pela qual a mulher realiza o aprendizado da sua condição, como ela vive, qual o universo ao qual ela está circunscrita. Simone de Beauvoir estuda a fundo o desenvolvimento psicológico da mulher e os condicionamentos que ela sofre durante o período de sua socialização. Condicionamento que, ao invés de integrá-la ao seu sexo, torna-a alienada, posto que é treinada para ser mero apêndice do homem. Então você percebe então que essa ideia de Simone de Beauvoir
perpassa pela questão da emancipação feminina e ela questiona como a sociedade impõe certas condições à mulher que torna ela apenas um apêndice, um chaveirinho do homem, uma coisa sem significado, mas que participa, mas sem muitos direitos. Isso é importante para a gente compreender como o movimento feminista foi crescente e tomou proporções inimagináveis ao ponto da mulher conquistar seu espaço na nossa sociedade. Após as lutas pelo direito ao voto, o movimento das mulheres se enfraqueceu, sendo retomado na década de 1960, quando ganhou força e difundiu-se rapidamente. Importantes estudos sobre a condição feminina foram publicados na época, entre os quais podemos citar também, além de Simone de Beauvoir, Beth Friedman, Kate Millett e Judith Mitchell. Elas escreveram, respectivamente, a mística feminina, política sexual e a condição da mulher. Paralelamente a isso, desenvolveu-se um movimento vigoroso de reivindicação de direitos políticos, civis e sociais, além de questionamento das raízes culturais da desigualdade de gênero. Dizia-se que as mulheres eram inferiores aos homens, isto é, fisicamente mais fracas, além de demasiadamente emocionais e sentimentais. Isso é um preconceito. Contrapunha-se a essa visão o argumento de que a desigualdade sexual é histórica e não natural, é cultural e não natural, pois foi sendo construída desde a antiguidade para manter a opressão dos homens e a condição subalterna da mulher. Nas décadas que se seguiram, ocorreu uma grande diversificação das lutas e dos movimentos das mulheres, bem como de suas organizações, e aí nós podemos destacar alguns temas que se destacam hoje no movimento feminista. Primeiro tópico, a crítica à sociedade patriarcal, baseada na dominação do homem como cabeça do casal e da família. 2. A igualdade de condições e de salário no trabalho. 3. A sua luta, os temas que elas abordam o direito à liberdade do uso do corpo, no que se refere à reprodução, contracepção e aborto. 4. O questionamento da heterossexualidade como norma e o reconhecimento de outras manifestações da sexualidade, como a bissexualidade e o lesbianismo. 5. A especificidade da visão feminina do mundo em todas as áreas de conhecimento. E 6. A discussão sobre a identidade corporal e a sexualidade feminina. As características comuns entre esses dois movimentos, o movimento ambiental e o movimento feminista, propõem questões importantes para todos nós e podem ser tomados como exemplos de movimentos sociais contemporâneos por duas características comuns. Se você analisar e comparar o movimento ambiental e o movimento feminista, você vai perceber que tem duas características importantes desses dois movimentos. E eu vou finalizar citando essas duas características. Primeira característica, não tem uma coordenação única, pois surgem e se desenvolvem a partir de ações coletivas nos planos local, regional e global, e comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação organizada. Os dois movimentos são assim. E outra característica importante é que, 2, suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento, visando criar uma nova sociabilidade, ou seja, mudança de comportamento, quando a mulher, por exemplo, exige que o homem respeite e não use de violência contra a mulher. Por exemplo, que o movimento ambientalista transforme o comportamento das empresas que antes poluíam rios e ares, passe a modificar os seus instrumentos de trabalho, as suas formas de expelir esses tóxicos, gases tóxicos e poluição, de modo que passe a ter filtro nas empresas. Olha só, todos eles produzem mudança de comportamento. Então, pessoal, nós queremos finalizar a aula de hoje e dizer que a importância dos movimentos sociais, não só no que diz respeito à manifestação, se você concorda ou não, se o movimento está incomodando ou não, é importante antes de ver as consequências que os movimentos, como greve, traz numa sociedade urbana como a nossa, antes de pensar nas consequências, como interrupção de trânsito, atraso, não é? É preciso pensar nos objetivos e das causas que mobilizaram essas pessoas para lutar pelos seus direitos. Isso é fundamental para não acontecer de você talvez discordar de certos movimentos, dizendo que isso não é legítimo. Todos os movimentos sociais são legítimos e eles são envolvendo oposição ou parceria com o poder público, e segundo Max Weber, envolve três elementos, três atores sociais importantes: trabalhadores, empresário e também o Estado. Pessoal,
É isso que eu tenho para hoje. Na próxima aula nós vamos trazer mais elementos importantes para compreender a questão dos movimentos sociais e da cidadania e os direitos. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!